fique à vontade. Estenda as mãos para cá, vamos interceder pelo seu servo. Talvez a resposta que você precisa, Deus colocou no coração dele para te transmitir esta noite. A paz do Senhor, igreja. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua mensagem, para ouvir a Tua palavra, Deus. Nós vamos te pedir, Pai, que ouse o pregador desta noite, Senhor. Que não seja o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor já pôs em seu coração, Pai. Senhor, para que a Tua igreja seja edificada na Tua palavra. Se fortaleça mais e mais, Senhor, te buscando cada dia, Senhor. Deixando as coisas do mundo de lado, Pai, te buscando cada vez mais, Pai. Os dias estão próximos, Senhor. Os dias são difíceis, Senhor. As coisas estão acontecendo aos nossos olhos, Senhor, e parece que estamos despercebidos, Pai. Mas o Senhor Jesus nos avisou o que ia acontecer quando estivesse aproximando-se os dias, Pai. Então eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, venha tirar nossa atenção, para que nós estejamos, Senhor, a ouvir a Tua mensagem, a ouvir a Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, o pregador dessa noite, fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir, Pai, a Tua mensagem, queremos Te obedecer, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus se faça presente em cada um de nós, nos convencendo, Senhor, da Tua palavra, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus por tudo. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Dou graças a Deus por estar aqui, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Tiago por o convite. Estava em dívida aqui. A última vez que eu estive aqui foi... Até estava dizendo ali para o meu Everardo que tinha sido na última festa. A última festa foi agora. Eu estive na penúltima. Exatamente, tempo voa. Então, meus queridos, satisfação estar aqui com os irmãos para nós nos alegrarmos na presença do Senhor nesta noite e compartilharmos a palavra de Deus. Eu fico feliz quando eu vou à igreja e os irmãos que estão dirigindo o culto me chamam como o pastor Tiago me chamou, irmão Cesário. É a forma que eu me sinto mais à vontade, verdadeiramente. Deus seja louvado. Meus queridos, culto de oração, e o culto de oração é sempre uma bênção. Nós queremos compartilhar um texto na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Um texto conhecido, Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4. Nós iremos meditar um pouco na 11, Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. É realmente um texto conhecido e nós iremos falar alguma coisa sobre esse texto. Todos acharam? Amém? Lucas 11, versículo 1 diz: E aconteceu que, estando ele, no caso aqui Jesus, a orar em um certo lugar, quando acabou de orar, um dos seus discípulos disse o que, igreja? Eu quero ouvir a igreja, tá certo? O que foi que esse discípulo disse para Jesus? O que foi? Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, é interessante. Vou já continuar a leitura. A gente lê alguns textos bíblicos e tal, e quando a gente para olhar, eu vim ficar fã desse discípulo recentemente, depois que comecei a ler esse texto aqui, observar alguns detalhes, mesmo sem saber qual foi o discípulo. Porque esse cara foi extraordinário. Senhor, ensina-nos a orar. Foi isso que ele disse? Ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Porque João, o Batista, tinha alguns discípulos. Então Jesus lhe disse: quando orardes,
dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do... Glória a Deus. Meus queridos, não precisa perguntar quem gosta de oração. Todo cristão, todo crente, todo servo de Deus, ele gosta não apenas de oração, mas ele gosta de orar. Porque orar é bom demais, irmãos. Dentre os muitos exercícios cristãos que existem, o exercício cristão de orar está entre os mais extraordinários. Orar é muito bom. Orar é maravilhoso. Orar é uma oportunidade fenomenal que Deus nos dá de, em um mundo turbulento, tenebroso, louco, a gente poder estar em contato com o céu, irmãos. Olhando para esse texto, irmãos, nós sabemos que alguns irmãos têm mais tendência a orar, outros irmãos têm menos tendência a orar. Isso é uma série de fatores que explicam. Mas eu quero focar um pouco nesse acontecido depois de Jesus estar na casa das irmãs de Lázaro. Diz que Jesus está orando em um determinado lugar, e quando Jesus termina de orar, o texto diz que um discípulo disse para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, cada um responde por si. Isso é maravilhoso. Eu ainda não aprendi, de fato, a orar, irmãos. Eu digo isso com sinceridade, irmãos. Diante da profundidade que é orar dentro do contexto cristão. Eu oro, mas eu preciso aprender mais a orar, irmãos. Eu não cheguei ao clímax do aprendizado da oração. Isso é muito curioso, esse texto, porque os discípulos estão ali, estão sempre vendo Jesus orar e tal. E esse discípulo, ele me chama a atenção, pastor e demais irmãos, por o anseio dele, por o desejo dele de algo espiritual, de aprender a orar. Irmãos, tantas pessoas chegaram diante de Jesus e tiveram tantos pedidos. Nós temos uns pedidos assim até meio esticados, como aquela mulher que disse: olha, Senhor, o pedido que eu tenho para ti é que quando tu estiveres no teu reino, meus 2 filhos estejam ali do teu lado e tal. Os irmãos conhecem esse contexto. Olha só que pedido. Há uns pedidos esticados. E pedir a Deus é sempre bom. Pedir a Deus é sempre maravilhoso. Irmãos, e quase sempre quem pede, pede por um motivo soberano, motivo maior, que é o motivo, esse motivo chama-se necessidade. Quem pede, pede porque quase que sempre está precisando, está querendo, está tendo necessidade. Certamente esse discípulo, ele tinha muitas outras necessidades, tem a menor dúvida disso, visto que o ser humano, ele traz sobre si inúmeras necessidades. Mas esse discípulo, que não é revelado o nome aqui, de todas as suas necessidades, irmãos, nesse momento, após ele ouvir Jesus orar, parece que a maior necessidade que ele sentiu foi de aprender
a orar. Aí também me chama a atenção o pedido dele, que não foi um pedido egoísta, irmãos. Não foi um pedido exclusivo, irmãos. Isso é maravilhoso. Ele poderia ter deixado tudo se acalmar, ter chamado Jesus em particular, ter dito assim: Senhor, me ensina a orar, eu quero aprender. Ele usou o plural, irmãos. Ele se preocupou com os demais. Ele disse: Senhor, ensina-nos, ensina a mim, ensina a eles. Nos ensina, nós queremos aprender a orar. Irmãos, diante de todas as nossas necessidades, eu não tenho medo de dizer que uma necessidade grande que nós temos atualmente é de aprendermos a orar. De entendermos o contexto. Nós sabemos a importância da oração. Nós sabemos a necessidade da oração. Nós sabemos o poder que a oração tem. Nós sabemos que a oração ela é uma arma de combate, é uma arma de defesa também. Nós sabemos o poder gigantesco que tem a oração. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Tiago até complementa, lembra de Elias? Aquele profeta que orou, me parece que foram 3 anos e meio, é isso? Sem chover. Orou para que não chovesse e ficou esse período sem chover. E depois orou novamente e pediu que chovesse e choveu. Aí Tiago diz assim, parafraseando aqui o que Tiago diz. Tiago deixa os seus ouvintes, os seus leitores entenderem que esse Elias que fez isso não é um cara que veio do céu. Que esse Elias era um comedor de feijoada, sarrabulho, cuscuz, tapioca. Claro que não, porque lá não era da cultura deles esse tipo de alimentação. Mas que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, um homem normal, comum, natural, como qualquer um de nós. O cara orou. Deus fechou os céus e não choveu naquela região. 3 anos e meio depois, ele ora e cai chuva. Ele ainda diz para o rei: olha, prepara aí a tua carruagem, senão tu vai levar um banho de chuva. Parafraseando, né? Olha só. Então, é necessário entendermos a necessidade de nós orarmos. E não apenas de orarmos, mas de orarmos bem. E eis aqui o X da questão, pastor. Orar bem. Eu não vim aqui ensinar ninguém a orar bem. Eu estou buscando aprender a aperfeiçoar o hábito da oração à luz da palavra. Mas tem pessoas que oram bem, irmãos. Tem pessoas que oram melhor. Não é um aprendizado que a gente aprende na escola. É uma questão de intimidade entre o cristão e Deus. É uma questão de maturidade cristã. Mas nós podemos, sim, dia após dia, aperfeiçoarmos e melhorarmos e aprendermos na palavra a questão de orar bem, que não é fácil. Todo esse caminho da oração. É essencial entendermos que o ser humano, ele tem várias necessidades, mas eles têm necessidades vitais. Ou não é assim? A água é uma necessidade vital. Se o camarada ficar sem beber água, foi-se a vida, ele morre, tem um tempo. Alimentação, o ar que respiramos, se cortar o oxigênio, morre. Porque são necessidades vitais. Se você não tiver isto, você morre. Isso é essencial para a vida. No contexto de vida cristã, irmãos, oração é uma necessidade essencial, vital. Não existe vida cristã, vida espiritual, irmãos, sem oração.
Talvez por isso esse discípulo teve essa preocupação com a vida dele, com a vida dos demais, e aproveitou a presença do mestre para aprender, pedir que o mestre lhe ensinasse a orar, a ele e aos demais. Como nós precisamos aprender a orar. E a oração é essencial à vida de qualquer ser humano. Há alguns pensamentos equivocados a respeito de oração. O principal é o entendimento, irmã Rivani, demais irmãos, de que orar é pedir. Esse é um entendimento mais pobre a respeito de oração. O pedir é parte integrante de qualquer oração, como o agradecer, o louvar, o glorificar, o exaltar, o adorar. Tudo está dentro do contexto da oração, e o pedir é um item igual a estes outros dentro do contexto de oração. É equivocado alguém entender que orar é simplesmente pedir. O cristão ele não pode orar, dobrar os joelhos, e na hora que dobra os joelhos já está pedindo isso, me dá aquilo, e faz mais aquilo, e vai ali, e vai acolá, e visita esse, visita aquele, igual Gomes Farias narrando o Clássico Rei, irmãos Alves. Não, irmãos. A oração tem caminhos, a oração ela tem direção, ela tem diretrizes. E ainda quando pedimos, ainda tem um problema. Tiago 4:3. Tiago diz, vocês pedem, mas vocês não recebem. Irmãos, sinceramente, quantas vezes eu, Cesário, estou falando de mim, irmãos, eu tenho estado enquadrado aqui nessa situação que Tiago coloca. Pedis, não recebeis, porque pedis mal, ou outras traduções, porque não sabeis pedir. Pensou, irmãos, que situação? O não saber pedir é muito amplo, mas Tiago dá entendimento. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para gastar em vossos próprios deleites. Que é isso? É o ensinamento de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, não é verdade? E aí ele acrescenta essas coisinhas do dia a dia e tal, que são necessárias para cada um de nós. Jesus ensinou isso. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte, para aqueles ouvintes, aqueles leitores, vocês pedem e vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal. E o entendimento ali, quando ele diz, vocês pedem para o próprio deleite, parece que Tiago identificou ali algumas pessoas que o pedido que eles faziam não era questão de necessidade espiritual como prioridade. Gastais, vocês pedem para gastar no próprio deleite. Parece que eles estavam já naquele tempo meio que influenciados pela teologia da prosperidade. Parece que eles estavam, irmãos, priorizando em suas orações, em pedir aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório. Não que não se possa pedir, devemos buscar. Mas quando focamos inteiramente nisto, nós não estamos pedindo bem. Para gastar em vossos próprios deleites. Parece que Tiago está falando aqui de bens materiais, de preenchimento do ego, alguma coisa do tipo. Porque, queridos, a oração é também uma forma de esvaziar-nos de nós mesmos, para nos enchermos de Deus. Então, acho interessante esse contexto. Qual o principal objetivo da oração? Já disse que orar não é simplesmente pedir, mas que o pedir faz parte da oração. Mas qualquer cristão sabe, todos nós sabemos, até que nós não somos quaisquer cristãos, mas nós sabemos o objetivo principal da oração, irmãos, é mantermos a nossa comunhão com Deus. Se nós orarmos, se algum cristão ousar
a orar, manter uma vida de oração, sem entender que o principal motivo de um crente orar é para manter comunhão com o Pai, ter e manter. Se ele orar com inúmeros propósitos, com vários objetivos, mas ele não entender que o propósito principal, primordial, essencial da oração é para que ele tenha um vínculo com Deus, uma comunhão com o Pai. Se ele orar sem esse entendimento, sem esse propósito, ele não ora bem, irmãos. Porque o objetivo principal da oração é a comunhão com Deus. É conversarmos com Deus, sentirmos a sua presença, derramarmos lágrimas. Tem irmãos novos convertidos aqui? Pastor Tiago deve ter, né? Eu vou dar uma dica que o pastor com certeza já deu. Não é dica, na realidade é um ensinamento bom para a oração. Irmãos, quando nos ajoelharmos para orar, esqueçamos que pedir é um item de oração. Esqueçamos. Quando nos dobrarmos para orar, comecemos só adorando, admirando a beleza de Deus, os feitos de Deus. E oremos assim, e as palavras, elas fluirão. Irmãos, é impossível, com alguns minutos de oração, nós não estarmos assim com o nosso coração, com o nosso espírito alegre, regozijante, satisfatório. Porque o Espírito de Deus, ele faz isto, e a partir do Espírito, ele nos conduz para a continuidade da oração, os agradecimentos, as petições, porque a petição faz parte, lógico, da oração. Irmãos, quer ver oração cansativa? Se ajoelha e começa a pedir. Você vai orar 5 minutos, parece que orou meia hora. Só orei 5 minutos? Agora, se a gente se ajoelha e começa a adorar na oração, adorar, deixar fluir, você ora meia hora e pensa que orou 5 minutos. Acho isso fantástico. Continuando. É claro, orar, o pedir é uma parte integrante, mas o pedir, orar não é simplesmente pedir. Se orar fosse simplesmente pedir, a oração ela fugiria desse princípio da comunhão. Aí vem uma grande questão. Quem precisa orar mais e quem precisa orar menos? Sabe o que é que nós, às vezes, entendemos? Que irmãos que estão atribulados precisam orar mais. Irmãos que têm problemas precisam orar mais. Irmãos que estão doentes precisam orar mais. Irmãos que estão enfermos, que têm parentes enfermos, problemas, mas precisam orar mais. Esse pensamento, ele é um pouco equivocado no meu ponto de vista de oração. Eu entendo que o irmão que está com a vida assim, é difícil encontrar um assim, que não tem, pastor, nenhum problema. Está tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Ele está procurando um problema, mas não encontra. Se tiver um irmão nessa situação, esse é que tem que orar. Obrigado, pastor. Esse é que tem que orar. Mas imaginemos um irmão que está tudo bem. Tudo bem, irmão? Tudo bem é uma pergunta formal, né? Que a gente faz. E aí, pastor, tudo bem? O pastor, tudo bem. Ele tem algumas dificuldades, mas pode dizer que está tudo bem. Mas tem irmãos que estão na situação que não está tudo bem. Tem uns que estão numa situação que não está nada bem. Se você pegar o irmão que diz está tudo bem, o irmão que diz está nada bem, os dois têm a mesma necessidade de orar. A mesma. Partindo, o que muda é simplesmente a forma de se orar. Mas partindo do princípio que orar é ter comunhão, ambos têm a mesma necessidade de orar, porque ambos têm a mesma necessidade de manter a comunhão com o Pai. Então a gente aprende bastante com esse discípulo.
Precisamos entender que a oração ela é um hábito contínuo. Oração é hábito, é hábito. A alimentação é um hábito essencial à vida, a oração é um hábito essencial à vida espiritual. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5 e 17, ele diz da necessidade da oração ser contínua. Orai sem orar continuamente. Está sempre orando, sempre buscando ter e manter a comunhão com o Pai. Mas eu não quero fazer aqui um comentário sobre o Pai Nosso, mas como eu disse que é difícil orar bem, e eu preciso concluir a mensagem explicando o porquê que eu acho difícil orar bem, e os irmãos vão entender perfeitamente, eu preciso falar um pouco sobre essa sequência aqui, e vou falar de forma objetiva. Porque Jesus responde o discípulo e diz, olha, quando orardes, versículo 2, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não, vou pegar aqui do princípio. E ele disse-lhes, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Que oração é essa, irmãos? É o nosso clássico Pai Nosso. Clássico Pai Nosso que aparece com outros sinônimos, mas com o mesmo formato, lá em Mateus, capítulo 6, ali onde Mateus registra. Jesus ensina aqui eles, e às vezes tem alguns, a gente fica às vezes, meu Deus, mas e o Pai Nosso? O que a gente faz com o Pai Nosso, pastor? Ora de manhãzinha, quando acorda para começar o dia, ora na hora que for almoçar, ora à noite, na hora de... O que a gente faz com o Pai Nosso mesmo, hein, irmãos? Antes do jogo, exatamente. Porque o Pai Nosso é uma oração extraordinária, a oração que Jesus nos ensinou, e tem um contexto, ensinou nesse contexto que o discípulo pede para que Jesus ensine-os a orar. Mas aí, infelizmente, no decorrer dos tempos, como as religiões elas têm muito essa característica de que os seus devotos, eles desenvolvam alguns misticismos, né? Aí alguns emblemas bíblicos, eles transformam assim em um amuleto. Amuleto é uma figura de algo que a gente copia na vida da gente e quer aplicar. E aí muitos fazem isso com o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele não é uma oração, digamos, ritualística. Não é uma oração formal ou litúrgica, obrigatória, que o cristão precisa estar sempre orando, porque aí se torna repetitivo, aí vai contra o ensinamento de Jesus. Não que não se possa orar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso tem o seu contexto. E o que é que nós aprendemos com o Pai Nosso? Nesse contexto aqui, Jesus estava atendendo ao pedido nobre de um discípulo, que havia pedido para ele e para a coletividade, ensina-nos a orar. E, observando o Pai Nosso, a gente entende uma coisa muito importante, irmãos, sobre o Pai Nosso nesse contexto. Que a oração do Pai Nosso, irmãos, reflete o modelo de vida, o estilo de vida do cristão. Irmãos, o foco principal do Pai Nosso é exatamente isto. Que quando se ore, a nossa oração reflita o nosso estilo de vida. É um dos entendimentos da oração do Pai Nosso. Irmãos, todo segmento social tem um estilo de vida. E nós cristãos, protestantes, nós evangélicos, nós temos o nosso estilo de vida. Os hippies têm o seu estilo de vida. Os ciganos têm seus estilos de vida. E nós, como igreja, como cristão, nós temos um estilo de vida, não é verdade? Estilo de vida este baseado nos padrões morais, éticos e todos esses bons padrões da palavra de Deus.
E Jesus está dizendo para os discípulos que quando eles orarem, a oração deles será uma oração bem feita, será uma boa oração. Eles orarão bem se a sua oração refletir o seu estilo de vida. Aí vem um detalhe, porque vem dois fatores, um positivo e um negativo. Se de fato o meu estilo de vida é genuinamente cristão, eu posso orar livremente o meu estilo de vida e eu estarei orando bem. Mas e se o meu estilo de vida ele foge aos padrões éticos, aos padrões morais da palavra? Talvez existam no universo cristão alguns cristãos que, se orarem o seu estilo de vida barra que a sua oração seja atendida. Os irmãos estão entendendo? Olha só como essa oração ela reflete o estilo de vida do cristão. O que é que um cristão quer? O que é que um cristão deseja? Um cristão quer viver aqui até 200 anos vendo essas brigas políticas, violência. Ele quer viver, ele deseja aqui que se levante um homem bom e ponha ordem em tudo e restaure a terra aqui para ele viver 100, 200 anos. Não. Isso não reflete um estilo de vida de um genuíno cristão. A oração do Pai Nosso, como Jesus ensinou, reflete o estilo de vida do cristão, do servo de Deus, justificado, regenerado, justificado e santificado. Olha como reflete. Nós entendemos que o cristão, ele deve viver o seu dia a dia da seguinte forma. Em primeiro lugar, reconhecendo a paternidade divina. E assim começa o Pai Nosso. Reconhecer a paternidade divina. Saber que é filho de Deus. Isso tem uma série de implicações. Não é só saber, ele precisa ter convicção bíblica, cristã, de que ele é, de fato, filho de Deus. Porque todo mundo diz que é filho de Deus. Mas é, de fato, viver uma vida cuja o seu estilo de vida testemunha que ele é filho de Deus. Olha só como começa a complicar para alguns segmentos que não querem viver realmente um estilo de vida à luz da palavra. Então Jesus ensinou que eles deveriam orar, reconhecendo a paternidade divina. Em seguida, santificando o nome do Pai. Me diga se isso não é um estilo de vida cristão. Reconhece-se a paternidade divina e submete-se à vontade desse Pai. Reconhece-se a necessidade de santificar o nome do Pai. Na vida, nos negócios, nas conversas, no dia a dia. É um estilo de vida. O Pai Nosso reflete o estilo de vida do cristão. Santificar o nome do Pai. E aí vem algo maravilhoso. Desejar o reino do Pai. Irmãos, o cristão que ele não deseja o reino de Deus, que ele não deseja os céus, esse sim talvez esteja com problema de fabricação, viu, irmã Ivani? O pessoal, tem alguns pentecostais, tem um negócio que crente que não faz isso, não faz aquilo, tem defeito de fabricação. Defeito de fabricação tem mesmo, é o cristão cuja vida não santifica o nome do Pai. A oração do Pai Nosso vai sair tortuosa. Outro detalhe, ele, além de desejar o reino, ele reconhece a sua condição de pecador e a necessidade de perdão. Ou seja, a ausência de excesso de santidade. A ausência de santarrice. Ou seja, refletir exatamente o que nós somos. Ele é Pai, santificamos o nome dele, desejamos o seu reino, sabemos que somos pecadores, necessitamos de perdão e pedimos perdão. É ou não é o estilo de vida do cristão, Pai Nosso? Estilo de vida do cristão. Eu já estou concluindo. E outro detalhe muito bom. Reconhecer a necessidade de perdoar os irmãos.
Não só os irmãos, os vizinhos, a sogra, os cunhados, a família. Irmãos, está entendendo como orar bem é difícil, irmãos? Como orar bem é difícil? Partindo do princípio que a oração deve refletir o padrão de vida cristão, que deve refletir o estilo de vida cristão, nós começamos a ver que orar bem requer tudo isto. Não é só pedir perdão, perdoar também. Ainda tem nos outros ensinamentos que é perdoar, não é perdoar simplesmente a quem me ofendeu, não. É perdoar quem entende que eu o ofendi. Já pensou, irmãos? Mas é isto. E para concluir, entender que a tentação é um perigo. Crente nunca achar que não existe tentação. Eu sou crente, eu sou forte, eu sou do círculo de oração, eu sou do ministério. Não. Jesus disse, incluiu na oração do Pai Nosso que um estilo de vida é o cristão incluir o entendimento de que existe o risco da tentação, o perigo da tentação. Não nos induza, não nos permita que andemos segundo os nossos olhos em meio às tentações. E a conclusão, entender que em meio à tentação, o Pai é o abrigo seguro. O Pai é o abrigo forte. E o último entendimento e reconhecimento desse estilo de vida é reconhecer no Pai, irmãos, a proteção contra o mal. Livra-nos do mal. Qual é a conclusão de tudo isto? É que a oração do Pai Nosso é uma oração mais do que para ser orada. Ela é mais para ser vivida do que para ser orada. Não que eu não a possa orar. Eu devo orar. Não há problema eu incluir a oração do Pai Nosso em minhas orações. Mas tem uns irmãos que ainda têm uma herança lá da Babi. Pastor, sabe o que é isso? Babi é uma abreviação de Babilônia, que a gente usa às vezes. Às vezes a gente chega na igreja, novo convertido, ainda está no discipulado. Aí a gente traz um pouquinho de herança da Babi, né, da Babilônia. Aí, a gente não quer nem orar, pastor. Senta na rede ou na cama, e Pai Nosso está no céu, santificado teu nome. Meu do mal, amém, puf, cai para trás e dorme. É difícil, né, irmão? Não, mas na realidade tem disso, porque orar, eu concluo aqui, orar implica muita luta espiritual, batalha física, cansaço do corpo. Irmão, não tem negócio mais ruim do que orar com sono. Tem um amigo meu, hoje ele é pastor, é uma benção, servo de Deus. Quando nós congregávamos na mesma igreja, ele disse que uma vez se ajoelhou para orar, não sabe o que foi que aconteceu, começou a cochilar, quando acordou estava contando, já tinha contado mais de 30. 1, 2, 3, 4... Quer dizer, começou a cochilar, a dormir, apareceu o mistério do número, começou a contar, quando ele deu por si, estava contando números, em vez de estar orando. Porque orar tem a questão do cansaço físico, do sono, uma série de fatores, além da questão espiritual. Amém? Então, meus queridos, raciocínio bom sobre oração, que eu achei interessante trazer nesta noite para nós. Essa questão de aprendermos a orar, entendermos que o Pai Nosso reflete o nosso estilo de vida. Se realmente nós orarmos a Deus, tendo um estilo de vida que está explícito e implícito aqui na oração do Pai Nosso, pode ter certeza que nós estaremos orando bem. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Eita glória! Muito obrigado, Cesário, por essa mensagem maravilhosa. Falou muito ao meu coração. E a gente tem que agradecer a esse discípulo anônimo, né, porque ele pediu para Jesus ensinar aqueles daquela época
e ele acabou ensinando as da nossa época também, né, Cesário? É um grande ensinamento sobre como orarmos. E nesse momento eu quero pedir o Cesário para orar também, né? E quero convidar os irmãos que puderem a se aproximarem aqui do altar e nós, neste momento, orarmos juntos e uns pelos outros, entregando ao Senhor aquilo que você trouxe. Mas eu achei muito interessante, Cesário, essa questão da oração ser principalmente uma comunhão com o Senhor. Às vezes nós esquecemos disso e confesso para vocês, às vezes a gente olha para a oração como uma guerra contra o inimigo, né? Eu vou orar, eu vou guerrear contra o inimigo. E de fato oração é guerra contra o inimigo, mas antes disso, oração é comunhão com Deus, com o Pai, que pode derrotar o inimigo facilmente, né? Mas nós precisamos estar conectados em intimidade com o Senhor. Então aproveite agora para renovar o seu compromisso, o seu desejo, a sua vontade de estar em comunhão com Deus. Irmãos, às vezes nós até trabalhamos para Deus, mas trabalhamos intrigados, trabalhamos sem falar com Ele, sem pedir a orientação dEle, sem saber o que está no coração de Deus, e não é o que Ele quer, né? Inclusive a história anterior, né, Cesário, mostra isso. Tinha uma que estava trabalhando tanto e Jesus queria apenas que ela estivesse ali ouvindo, em comunhão com Ele, né? Louvado seja Deus, que assim seja na nossa vida. Meus queridos, feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. É o momento para a gente se derramar realmente, viu, irmão? Tem que se quebrantar, buscar a Deus, adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo e apresentarmos sim a Ele os nossos agradecimentos, nossas petições de perdão, nossa adoração e as outras petições, mas é momentalmente nós nos derramarmos e pedirmos também alguma providência de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua presença em oração. Aqui estão os Teus servos, aqui está a Tua igreja. Temos ouvido a Tua palavra, como o Senhor é bom em seus cuidados maravilhosos para com cada um de nós. A nossa alma se alegra em Ti, Senhor. A nossa alma bendiz o Teu nome. Nós Te louvamos nesta noite, meu Pai, porque nós entendemos os Teus cuidados, nós entendemos as Tuas providências, nós entendemos o Teu zelo, Pai. Nós entendemos, Pai amado e querido, o quanto o Senhor é bom na vida de cada um de nós. Certamente alguns com algumas dificuldades, com alguns problemas, querendo algum tipo de solução, mas isso jamais neutraliza ou anula a Tua bondade na vida de cada um de nós. Tu és provedor, meu Deus. Tu és aquele que sustenta, aquele que ergue, aquele que levanta, aquele que renova. Tu és aquele que fala, aquele que anima, aquele que multiplica o vigor físico, espiritual, mental. Pai, na Tua presença em oração nesta noite, nós só podemos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, porque Tu és maravilhosíssimo na vida de cada um de nós. Gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui nesta noite louvando o Teu nome, neste culto de oração. Queremos Te agradecer, Senhor, por a palavra que nos deste, por os louvores que direcionamos a Ti. Queremos Te agradecer por tudo nesta noite. E queremos Te apresentar, sim, ó Pai, neste momento, as nossas circunstâncias, os nossos momentos, as nossas dificuldades, Pai. Certamente há aqui alguém enfermo que busca em Ti, Senhor, uma cura. E nós sabemos, Pai amado, que Tu és aquele que cura. Tu és aquele que restaura não apenas a alma e o espírito, mas que restaura também o corpo. Nós pedimos a Tua providência nesta noite, no nome de Jesus. Pai, onde houver uma enfermidade, repreende nesta noite, meu Deus. Onde houver algum espírito influenciador que gera inquietação, ó Pai, que tira sono, que tira tranquilidade, que tira paz, que oprime, Senhor, que tenta entristecer, angustiar, repreende-o nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus.
e da paz, da tranquilidade, Senhor, quietude, paz de espírito. O salmista diz: refrigera a minha alma. Refrigera as almas aqui nesta noite, meu Pai. Repreende os males. Concede, Senhor, meu Deus e meu Pai, das tuas bênçãos, dos teus livramentos. Por bondade, Senhor, da sabedoria, discernimento, entendimento, para solucionar problemas difíceis que existem no meio da tua igreja, dos teus servos. Pai, a nossa oração a Ti nesta noite, vem com a Tua providência sobre cada vida, Pai. Vem com a Tua bênção sobre cada vida. Fortalece, anima, para que cada um possa estar firme, de pé na Tua presença, na caminhada, meu Pai. Tendo prazer em Te servir, felicidade em Te adorar, satisfação em vir a este lugar e dizer que Te serve. Pai, nós Te pedimos no nome de Jesus, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, os Teus livramentos em meio à violência que existe neste bairro. Pedimos também a Tua paz sobre este bairro, Pai amado e querido, as Tuas bênçãos sobre os vizinhos desta igreja, sobre esta rua, Pai amado e querido, sobre o ministério do pastor Tiago e sobre cada família. Nós oramos a Ti nesta noite, gratos a Ti, certos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que Tu és fiel para cumprir as promessas, que Tu és poderoso para atender aquele que Te invoca, aquele que Te clama. Que a Tua bênção esteja e seja sobre cada vida, meu Pai, nesta noite e sempre, no nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Glória a Deus, louvado seja Deus por mais este culto de oração. Nós oramos, nós louvamos, nós aprendemos, e agora todos estão convidados para um tempo de comunhão, que foi preparado com muito amor, com muito carinho. Calma, Wellington, calma, Wellington, calma. Deixa eu terminar primeiro, macho. Estou brincando. Então, foi preparado aqui uma panelada, é? Não, uma canja, né? Tem uma canja aqui atrás, então... Vai ser lá atrás, é? Cadê a Rivani? Já está comendo? Rivani sumiu? Então vai ser aqui atrás, os irmãos podem se dirigir ali para a nossa cozinha. E logo depois da bênção, claro, né? Agradecer a presença de todos, que Deus nos dê uma noite de paz, de proteção e de comunhão com Ele. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam cada dia na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Amém! Apareceu! Pode ir, Vani, para lá? Foi avisado.